aqui eu já tinha feito login com o meu usuário, então ele não apareceu uma telinha. Mas para vocês vai estar aparecendo esse primeiro passo aqui e também uma questão de licença para aceitar a licença do sistema. Deixa eu só... Ele vai aparecer um termo, na verdade. Só um minuto. Então ele vai exibir um termo de privacidade ele relacionado a Philips. Para vocês vai ter o aceitar. E após isso vai aparecer os primeiros passos da ferramenta ali. Não estou conseguindo acessar o meu porque eu já tinha colocado para não exibir. Mas basicamente lá vai ter algumas informações de resolução de tela indicada, falando ali novamente sobre o navegador e vai exibir um videozinho ali similar ao que eu vou fazer aqui agora. Assim, mandaram ali no chat, beleza. Então, similar ao que eu estou apresentando aqui agora, ele vai ter um videozinho que é um breve tutorial, uma breve explicação sobre a ferramenta também. Tá? Interessante é que depois você acesse e veja esse videozinho. Ao acessar o sistema ali, após colocar ali o finalizar nesse vídeo, você vai chegar nessa interface principal do sistema. Então, ele vai ter as funções, que é onde você realiza determinada ação. E aqui na parte superior, na barra do sistema, você vai ter o seu usuário, seu nome completo. Clicando sobre ele, você tem as subdivisões, que é o estabelecimento. No caso aqui do São Lucas, é um único estabelecimento, então não precisa se preocupar aqui em trocar. E os perfis. O perfil no Tazi é o grupo de permissão que cada pessoa vai ter, cada setor vai ter essa liberação. Por exemplo, aqui o grupo de permissão administração de sistema, agendamento, almoxarifado, entre outros. Então, dentro de cada perfil, você tem um grupo de permissão. Aqui, para aquelas pessoas que ficam e transitam em mais de um setor, por exemplo, fica na UTI, na internação, no centro cirúrgico, no PA, vai ter para o seu usuário vários perfis liberados. Então, sempre é bom conferir aqui clicando sobre o usuário qual o perfil atual que você está. Então, para trocar de perfil, basta clicar. Por exemplo, aqui eu vou para a parte de PA. Basta clicar sobre ele. Ele vai exibir uma mensagem de troca de perfil e pode clicar em OK que ele vai trocar e vai apresentar as funcionalidades relacionadas àquele perfil. As outras opções é de setor. Aqui não precisa mudar porque ele já vai pegar automaticamente conforme o perfil. E ao lado aqui do usuário você tem o Info Button com algumas informações sobre a ferramenta. Então, sobre aqui ele vai mostrar a versão, algumas coisas mais técnicas. Seria mais utilizado pela TI para passar a versão para a Philips ou para verificar a atualização. Questão de licença, os primeiros passos, os atalhos. Então, aqui você tem uma listinha dos principais atalhos do sistema. Então, como salvar, como adicionar, como inativar. Interessante ali que com o tempo vocês já vão decorando esses atalhos, até para facilitar o dia a dia. E também tem as opções de impressora padrão. Aqui é possível selecionar também uma impressora padrão desse computador do seu usuário. Por exemplo, o médico está ali no consultório 1 e quer imprimir na impressora do consultório 1. É possível setar uma impressora padrão e todo relatório que foi emitido no sistema ele já vai imprimir automaticamente nessa impressora. E por último aqui tem outra informação técnica que é também relacionado à TI, então não vou passar. Ao lado aqui do Info Button tem um sininho que é o sino de comunicação interna. O Tazi ele tem uma ferramenta, uma função chamada comunicação interna, onde é possível enviar mensagens ali dentro do sistema, alertas, mensagens entre usuários e até algumas ações ali do sistema. Por exemplo, liberou uma prescrição de um antibiótico e necessita de um aviso para a equipe da enfermagem ou a equipe de CCIH. O sistema gera essa comunicação interna e aqui no sininho vai aparecer a comunicação. Então, aqui nessa tela inicial, na parte superior, a ferramenta, a barra de funcionalidade seria essa.
Sim? Só uma dúvida. Em relação a essa comunicação, no caso é de usuário para usuário, eu tenho que especificar para quem é a mensagem, ou no caso eu só envio a mensagem para o setor e quem acessar, quem pegar, vai verificar aquela mensagem. Tem várias formas, por setor, por usuário e também ali da ferramenta que ele vai mandar para o administrador, para um supervisor. Então tem todas essas formas. Eu vou passar ali pela função, eu queria mostrar primeiro só que tem esse sininho de aviso, mas na função eu detalho melhor, tá? Então aqui a parte de barra de ferramentas seria isto, onde tem aqui os perfis. Eu estou utilizando, vou só trocar aqui o perfil para agendamento para demonstrar a questão. Beleza. Então eu estou aqui com o perfil de agendamento. Eu tenho aqui as funções e os utilitários. Eu vou começar aqui pelas funções. Então, a função no sistema é onde você realiza determinada ação. Então, por exemplo, que eu tenho a agenda de consultas, onde eu agendo determinado consulta com o médico ou para o paciente, na verdade, desculpa. Eu tenho o cadastro completo e o cadastro simplificado de pessoa para o sistema. Aqui eu vou tirar o cadastro completo só para não ter muitas informações, porque essas aqui são similares. E para o Slim utiliza sempre o simplificado. Então aqui eu vou acessar uma função, basta clicar sobre ela. E aqui vai exibir uma interface padrão do sistema. Sempre que eu clico sobre uma função, ele vai carregar aqui na barra de ferramentas. Então, ele vai ter aqui a função que eu estou acessando, que no caso é a agenda de paciente, e vai ter essas subdivisões. Então aqui na esquerda eu sempre vou ter o filtro. Se ele tiver fechado aqui, ele vai estar aqui com o ícone de funil, um filtro. Então basta clicar sobre ele que vai exibir. Então todas as funções do sistema ele vai ter esse mesmo layout. Vai ter um filtro, onde você pode colocar determinada informação e clicar em filtrar. E vai ter aqui a informação relacionada ali àquela tela que você está. No caso aqui, um agendamento. O Tazi também tem algumas subdivisões que são as abas. Abaixo aqui da barra de ferramenta, você tem aqui o agendamento e ao clicar sobre ele você tem o detalhamento de cada aba dessa função. Então, quando o consultor ali durante a implantação falar, acesse a aba consulta na agenda de consulta, acesse a aba de lista de espera, vocês já vão ter esse entendimento de que é essa opção aqui. Então, basta clicar sobre ela, que ela vai carregar ali as informações relacionadas a essa aba que você está selecionando, sempre com aquela divisão, né, de filtros e informações, e você vai ter acesso a isso. Aqui na barra também, quando você está dentro de uma função, você tem uma opção aqui ao lado do TASI-MR, do nome da ferramenta, você tem essa opção aqui de chamada externa, que é esses três riscos aqui na parte superior esquerda. Quando você clica nela, você vai ter as opções de chamada externa. Então, eu estava ali na agenda de consulta, eu posso clicar aqui na autorização de convênio. Como eu não selecionei nenhum paciente, ele não... Deixa eu só ver se tem um paciente aqui. Beleza, vou fazer aqui a chamada externa de novo, autorização de convênio, por exemplo, e ele já vai trazer ali da agenda de consulta, já vai relacionar a função autorização de convênio e já vai trazer as informações de autorização. Como esse paciente em particular, ele não vai ter essa autorização, tá? Mas aqui seria mais para demonstrar que você consegue transitar entre funções do sistema através desse chamado externo. Sim? Zé, envia para nós o link, por gentileza, novamente. Sim, sim. Ok. Outra opção aqui na chamada externa também é a opção de você abrir uma outra função através aqui da aba de funções.
por exemplo, aqui o cadastro simplificado de pessoa. E aqui você consegue ter duas funções atreladas aqui sem aquela amarração. Então aqui, por exemplo, eu estou aqui na agenda de consulta e preciso visualizar o cadastro de outro paciente, precisa fazer alguns ajustes ou em outra função, você consegue ter essa chamada externa, funções e abrir aquela determinada função. No caso que eu abri o cadastro simplificado e a agenda de consulta. E eu consigo ficar intercalando entre essas duas funções, essas duas funcionalidades. Aproveitando aqui que eu entrei no cadastro simplificado, sim? Assim é usuário e senha. Okay. Aproveitando aqui que eu entrei aqui no cadastro simplificado, eu vou apresentar também uma outra divisão que tem aqui no sistema, nas principais funções relacionadas ao paciente, que é essa barra em preto aqui, que é a barra de pacientes. Então, de paciente, que você pode clicar em localizar. Então, sempre que eu clico em uma função de localizar, por exemplo, ali na agenda de consulta onde eu fiz a chamada externa, ele vai relacionar aqui a função. Então, eu estava em cadastro simplificado e fui localizar uma pessoa, ele fez automaticamente essa chamada externa para localizar pessoas. Aqui ele vai ter aquela mesma relação de filtros. Então, eu tenho o filtro com um determinado campo e eu posso clicar em filtrar. Por exemplo, aqui eu vou pesquisar o paciente treinamento. Vou clicar sobre ele, ok, só para ele carregar aqui para a barra. Então aqui essa barra de paciente ela vai trazer ali as principais informações desse paciente, como nome, idade, sexo, o leito atual, dias de internação, algumas informações mandatórias ali desse paciente que eu selecionei. Essa barra vai estar presente ali na checagem da enfermagem, na função de checagem, na função de prontuário. Então, sempre ali que o consultor falar, verifica ali se tal informação está na barra de paciente. Vai ser essa barra aqui em preta superior. Sempre que eu carrego uma informação para uma função, ele já vai preencher esses campos e aqui você vai visualizar. Sempre que tiver em cinza, é um campo que você não consegue alterar, no caso que é um código do paciente, um número do prontuário, ou uma profissão que não está cadastrada, por exemplo. Então essa informação não consigo alterar. Sempre que tiver o asterisco aqui em vermelho, significa que essa é uma informação obrigatória. Então, se ela tivesse em branco, eu não conseguiria salvar no sistema. Ele vai exibir aqui que é um campo obrigatório. E o restante aqui que não está em cinza e não tem aqui o asterisco em vermelho, significa que é um campo opcional. Você pode preencher ou não, a depender ali do que você quiser mesmo, ou do que for definido pela instituição. Por padrão, toda tela ali que você adiciona uma informação no sistema, ele vai ter aqui sempre esses mesmos botões aqui na parte inferior, que é o salvar e adicionar um outro, que ele vai salvar essa informação e adicionar um próximo, o cancelar, que você cancelar a adição da informação ou alteração, ele sempre vai exibir aqui uma mensagem, um pop-up de comunicação, perguntando ali se você tem certeza que deseja sair desse formulário ou se você quer continuar com esse formulário e continuar o preenchimento e salvamento. E por último aqui o salvar, que aí ele salva a informação. A maioria das telas do sistema vai ter esse mesmo formato aqui, onde tem esse primeiro quadrado aqui à esquerda, que é o principal. Então aqui eu tenho a pessoa, que é a informação pai, e aqui nas outras abas vai ter as informações dependentes ali, as informações filhas dessa principal. No caso aqui, o endereço. Então eu tenho a pessoa relacionada ao endereço. Eu vou só clicar aqui em adicionar um novo para demonstrar outra questão. Aqui eu vou preencher todas as informações obrigatórias.
Assim, ele não vai deixar eu seguir aqui por conta do CPF, mas eu consigo mostrar através do outro ali. Ok. Vou pegar aqui, por exemplo, a aba de complementos. Ah, beleza, ela tem. Algumas telas ali do sistema, além de ter aquela opção de adicionar, que é onde você imputa uma informação do sistema, tem o excluir, o ver e algumas outras tem o duplicar e o liberar. O liberar seria mais para prescrições, notas clínicas, onde o médico ele faz a nota clínica, o enfermeiro faz o texto e ao final ele libera. E o duplicar, como o nome já diz, ele duplica determinada informação. Nessa tela aqui do cadastro simplificado, ele não vai ter o duplicar, mas ele vai estar sempre aqui na parte superior da banda que você estiver. O adicionar, ele vai trazer ali a tela para você preencher uma informação nova. Eu vou cancelar aqui, sair sem salvar. O excluir, ele sempre exibe um pop-up de confirmação, onde você vai ter o cancelar e o OK para excluir. Aqui eu vou cancelar porque eu não quero tirar essa informação. E vai ter também aqui a opção de ver. Quando você clica, ele detalha melhor as informações. Quando ele está aqui, né, de lista, quando ele está com essa forma de visualização de lista, a gente chama de visualização em grid. Então, sempre que o consultor falar, não, essa informação ela está detalhada, acessa ali o grid. Você vai clicar aqui em fechar, que ele vai voltar para o grid aqui das informações. E se clicar em ver, ele detalha ali aquela determinada informação. Então, aqui nas funções, eu vou fechar aqui. Então ali eu demonstrei as características ali da tela das funções e agora eu vou aqui nos utilitários. Os utilitários estão relacionados ali a cadastros, aquela função comunicação interna e alguns relatórios gerenciais ali do sistema. Tá? Essas informações sobre a função eu vou retirar porque é algo mais técnico, mais relacionado à TI mesmo. Aqui eu vou acessar o primeiro utilitário, que é o cadastro gerais. Como o nome já diz aqui, é onde ele centraliza a maioria dos cadastros no sistema. Por exemplo, eu vou pesquisar aqui o local de estoque. Eu vou clicar aqui sobre ele para simbolizar que eu estou selecionando aqui esse item dessa árvore. E aqui ele vai exibir a tela. Então, similar àquela função ali de cadastro, ele vai ter o mesmo layout. Ele tem a informação principal, onde você tem o adicionar, o excluir, aquela questão do duplicar e o ver para você detalhar a informação que você está selecionando. Vai ter também aquela opção de filtro. Então, ele está ocultado aqui, ele não apareceu, mas basta clicar aqui que você vai ter o filtro aqui na parte superior ou às vezes na parte lateral também. Aí seguiria a mesma lógica, onde você tem o filtro e você pode salvar esse determinado filtro. Aqui nessa tela principal, ele não tem... Deixa eu só pegar uma nota fiscal, por exemplo. Só para demonstrar aquela questão dos dados filhos. Ok. Então aqui eu tenho a informação principal. Similar ali àquela função de cadastro de paciente, onde eu demonstrei que ao lado tinha ali uma opção de dado filho, que no caso era o endereço, né? Aqui eu tenho também dentro desse cadastro, então aqui o cadastro de séries de nota fiscal, se você perceber aqui na lateral direita, ela tem uma faixa branca ali que está sinalizando que existe uma informação filha para esse dado. Basta eu clicar duas vezes e ele vai aparecer essa informação. Tá? E aqui ele segue a mesma lógica. Adicionar, você imputa a informação no sistema. Sempre que tiver aqui um asterisco em vermelho, é um campo obrigatório. Se eu tentar salvar, ele vai exibir essa mensagem e vai seguindo a mesma lógica ali dentro do sistema, com esses botões e com essas bandas aqui de informação. Sempre que eu clicar duas vezes em um item que ele detalhar,
Então, eu tinha ali aquela árvore que tinha todos os cadastros gerais. Eu entrei dentro de série de nota, do cadastro de série de nota fiscal, cliquei 2 vezes. Ele veio para mim aqui o detalhamento dos setores. Para mim retornar uma informação, basta que abaixo da faixa de passe da ferramenta tem aqui o cadastro geral ao qual eu estou acessando. Basta clicar sobre ele que eu retorno para a árvore. Então, se você estiver dentro do prontuário, clicou em um setor, ele vai exibir assim, uma tela similar a essa. Eu quero voltar novamente para a lista de setores. Basta clicar aqui que ele vai retornar. Então, sempre que precisar retornar, basta clicar aqui que ele volta. Então, na parte superior, eu vou fechar a função e vou demonstrar aqui a comunicação interna, que é um outro utilitário. Aqui ele segue a mesma lógica. Você tem o adicionar, onde você pode informar o título. Classificação, que é opcional, usuário, que já está fixo. E aqui eu posso colocar algumas informações. Usuário destino, que seria para colocar uma comunicação interna para uma pessoa específica, um perfil específico ou para todo mundo do setor, e assim por diante. Então basta clicar em localizar. Ele vai exibir um pop-up com aquele mesmo layout, o filtro e a informação. Você pode marcar, clicar em OK. E aqui na tela à direita, você tem o detalhamento dessa informação. Então aqui eu estou fazendo uma comunicação interna, coloquei todas as informações de destinatário e aqui eu posso colocar o texto que eu vou encaminhar. Eu posso salvar e ele vai exibir aqui um pop-up de confirmação para envio dessa comunicação. Eu posso clicar em cancelar ou em OK. Então aqui eu realizei um envio de comunicação interna para o usuário destino. Vai aparecer aqui tanto quanto ele entrar no sistema. Então, na hora que ele acessar o sistema, vai aparecer essa comunicação interna caso ele não tenha lido. E vai aparecer também aqui na parte desse sininho um item em vermelho simbolizando que tem uma comunicação interna pendente de leitura. Ele vai abrir também essa função quando você clicar aqui sobre a mensagem. Além dessas formas ali de navegação do sistema, você também tem a opção aqui através do botão direito de algumas ações que você pode realizar em determinado dado. Então, por exemplo, aqui na comunicação interna, quando eu cliquei com o botão direito sobre essa comunicação, eu posso cancelar, eu posso marcar como lido, eu posso responder. Então, tem várias opções ali que pode ser realizada dentro dessa função através do botão direito e dentro de outras funções. A impressão de relatórios eu vou deixar para mostrar em outra mais para frente, em outro treinamento, que vai ser o de administração. Mas basicamente ele vai estar presente aqui dentro da impressão de relatórios, onde você consegue ter esses relatórios gerenciais e dentro das funções. Em cada treinamento ali da recepção, financeiro, cada módulo, eu vou passar em cada relatório já para verificar. Então não vou passar nesse de agora. Então aqui são as principais funcionalidades do sistema. Com isso vocês já vão entender ali o funcionamento, pelo menos inicial da ferramenta, e também já entender ali quando o consultor falar, entra em determinada função, entra em determinado perfil, adiciona uma informação, exclui, entra em uma subaba, em uma aba de uma função, vocês já vão ter essa noção básica de utilização da ferramenta. Se tem alguma dúvida, algum ponto que queiram ver? Não, até o momento não. Tudo ok. Assim, beleza. Deixa eu só espelhar aqui de novo. Eu vou encaminhar essa documentação para vocês. Eu vou até pedir que vocês coloquem o nome, o e-mail e o cargo aqui no chat, que eu vou colocar nessa documentação e encaminhar. Que eu vou complementar mais, mas basicamente aqui vai ter o que foi treinado
e o detalhamento de cada informação já para vocês terem esse documento também. E eu vou encaminhar o vídeo que eu estou gravando aqui. Então peço que coloque aqui o nome completo, o e-mail e o cargo no chat, por favor. Rafael, eu não tive o contato inicial ainda. Você é o gerente de projeto? Não, é o seu Edmar, Edmar. responsável. Ah, sim, não, beleza. Depois eu vou pegar Ah, o contato já para a gente ter essa troca de informação. Eu tentar pegar também esses usuários ali do que vão ser do próximo treinamento e tudo mais. Ok, coloquei aqui no chat. Beleza, muito obrigado. Então acho que a gente já pode encerrar. Conforme vocês vão colocando ali no chat, as informações já podem ir saindo. Obrigado pela participação, pessoal. José, essa aí continua às 10, né? Isso, aham. A gente vai 10 responder horas, as a turma da inscrições. recepção. Então, Rafael, Zuleide, Nalígia, Jamin, Ivanilce e Eldmar. Até já, então. Beleza, até. Obrigado. Tchau, tchau.